vegetação antártica. Há árvores na Antártica? Há florestas na Antártica? Você já parou para pensar sobre isso? Pode ser difícil de acreditar, mas há mais ou menos 180 milhões de anos atrás, quando a Antártica fazia parte do supercontinente chamado Gondwana, junto com a Austrália, África, Índia e América do Sul, ela era coberta por florestas altas e exuberantes, semelhantes a que encontramos hoje, por exemplo, na Nova Zelândia. Milhares de espécies de plantas floresceram por muitos milhões de anos na Antártica. Isso aconteceu na era dos dinossauros. Mas, visitando a Antártica hoje, é difícil de acreditar que as florestas tropicais, assombradas por pequenos dinossauros, floresceram em algum momento na Antártica. As mudanças geológicas e flutuações climáticas ocorreram ao longo da história do planeta, posicionando o continente antártico no Polo Sul, onde conhecemos nos dias atuais. Isso aconteceu porque, à medida que os continentes começaram a se separar uns dos outros, há cerca de 145 a 66 milhões de anos, a Antártica se dirigiu para o Polo Sul. A maioria das plantas conseguiu sobreviver e continuou a crescer durante o movimento continental. Mas, distante das correntes de ar quente, logo, o clima antártico se tornou muito frio, seco e inadequado para sustentar a maioria das formas de vida. Devido às condições drásticas do clima antártico, temperatura a ponto de congelamento, solos pobres, rasos e congelados, o que restou na Antártica foi uma vegetação limitada entre porte rasteiro a alguns centímetros de altura, resumindo-se em briófitas, líquens, algas, cianobactérias e apenas 2 espécies de angiospermas, e que se concentram principalmente nas regiões peninsulares e marítimas da Antártica. É muito rara a presença de vegetação na área continental, pois as condições dentro do continente são ainda mais adversas do que nas regiões peninsulares, limitando o crescimento de plantas nessas áreas. Hoje, a vegetação antártica é resumida a poucos grupos de plantas, e é sobre esta vegetação que vamos falar agora. Quem são as briófitas? O termo briófita inclui 3 grupos de plantas: os musgos, os antóceros e as hepáticas, mas que de forma geral nós chamamos eles todos de musgos. As briófitas são plantinhas que gostam de crescer próximos de ambientes úmidos. Elas ainda precisam da água para sua reprodução. Foi o primeiro grupo de planta que deixou o ambiente aquático e atingiu o ambiente terrestre. Essas plantas, elas ainda não têm um sistema de vaso para a condução de água, condução de nutrientes, assim como as árvores têm. Por exemplo, venha comigo, você consegue ver aqui alguns exemplares de musgos. Vejam que eles estão sempre próximo do ambiente aquático. Essas plantas ainda não têm raízes verdadeiras, são chamados de rizóides. Também não têm folhas verdadeiras, são chamados de folíolos. Aqui nós temos apenas alguns exemplares de musgos, mas na Antártica, principalmente na região peninsular, nós podemos encontrar um verdadeiro tapete de musgos. Nessa região, como o clima é um pouco mais ameno, eles crescem e florescem principalmente durante o verão. Já foram identificadas na Antártica aproximadamente 130 espécies de briófitas, sendo na maioria musgos e algumas hepáticas. Mas vou aproveitar que eu estou aqui e vou falar também sobre as cianobactérias e as algas. Quem são as cianobactérias? As cianobactérias formam um grupo muito antigo de micro-organismos. E esses micro-organismos são também conhecidos como algas azuis, algas verde azuladas, isso por causa da sua falsa semelhança com as algas. Mas as cianobactérias são organismos procariotos, ou seja, organismos que não têm um núcleo definido por uma membrana, enquanto as algas são organismos eucariotos, assim como as plantas. Olha só que legal, nós temos aqui algumas cianobactérias. Nós não podemos ver aqui o formato das células, mas nós temos um vídeo neste curso que fala só sobre cianobactérias e você pode ver mais detalhes por lá. Mas olha só isso aqui, que legal, né? São vários filamentos juntos, né? Formando aqui um biofilme sobre essa rocha.
Não conseguimos diferenciar as espécies, mas provavelmente existem várias espécies de cianobactérias por aqui. Na Antártica, as algas e as cianobactérias representam a principal vegetação deste continente. Elas podem ser encontradas sobre neve, sobre rochas, em lagos, em geleiras, e já foram descritas mais de 700 espécies de algas na Antártica. Mas agora vamos sair daqui para falarmos sobre os líquens. O líquen é formado pela associação de um fungo e de uma alga. Mas também podemos encontrar líquens formados pela associação de um fungo e uma cianobactéria. Na Antártica, eles crescem em vários ambientes, tanto na região peninsular quanto na região marítima. Mas lá, eles crescem principalmente sobre as rochas. Na Antártica já foram descritas aproximadamente 350 espécies de líquens. E eles podem ser encontrados nas formas crostoso, folioso e fruticoso. Aqui no parque, nós podemos encontrar uma forma de um líquen crostoso. O líquen crostoso, ele cresce com uma crosta sobre o tronco de uma árvore ou sobre uma rocha. Vamos encontrar um líquen folioso? Um líquen folioso, ele cresce com aspecto de folhas. Por exemplo, este daqui. Este daqui. Já o líquen fruticoso, nós não temos aqui. Mas vamos falar sobre outro grupo, as angiospermas. As angiospermas são as plantas com flores. São a maioria das plantas atuais. Por exemplo, o milho, o feijão, o algodão, a rosa. Mas na Antártica existem apenas 2 espécies nativas de angiospermas. E elas são a Colabanthus e a Deschamps. Essas plantas não passam de alguns centímetros de altura. E elas crescem apenas na região peninsular, onde as condições climáticas são menos adversas. Apesar de existirem apenas 2 espécies nativas de angiospermas na Antártica, atualmente algumas plantas invasoras que pertencem a esse mesmo grupo de plantas estão chegando até a Antártica.